Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 26 de janeiro de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E seguimos hoje na nossa maratona de leitura bíblica. Hoje vamos conversar sobre Isaías, capítulo 10, 11 e também capítulo 12. O tema do nosso devocional vai ser todo o capítulo 12 de Isaías, são apenas 6 versículos, e o tema do devocional é um cântico de louvor ao Senhor, um hino de louvor ao Senhor, porque é exatamente o que Isaías 12 é, um hino, um cântico de louvor ao Senhor. Deixa eu começar já lendo o texto, depois eu vou passar por cada um dos versículos, mas quero fazer a leitura completa do texto aqui para a gente poder começar a conversar. Diz assim, Isaías 12, 1. Naquele dia você dirá, eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se e tu me consolastes. Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Com alegria, vocês tiraram água das fontes de salvação. Naquele dia vocês dirão, louvem o Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos e façam-nos saber que o seu nome é exaltado. Cante louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas gloriosas, sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Bom, Isaías, ele declara uma profecia de que Judá não cairá debaixo do jugo da Síria. A profecia anterior, os capítulos anteriores, Isaías se ocupa em declarar esta profecia dizendo para o povo de Israel, para o reino do norte, que aqui em muitos lugares no seu livro, Isaías vai se referir a eles como o povo de Efraim, povo do norte. Ele vai dizer, vocês deveriam fazer como o povo de Judá, vocês deveriam confiar no Senhor. E mais, ele vai dizer, como vimos ontem, no capítulo 9, de que nasceria um menino em Judá, e que esse menino que nasceria em Judá, ele seria aquele que livraria a nação de Israel. Ele restauraria toda a nação de Israel. E aí depois, nos capítulos 10 e 11, ele dá sequência a essa profecia dizendo, Judá não cairá sob o jugo da Síria. Judá não será levado pela Síria. É claro que depois, mais à frente na sua profecia, ele vai dizer que Judá também sofrerá as consequências dos seus pecados, mas vai ser punida pela Babilônia e não pela Assíria. Só que ao final da sua profecia, Isaías então propõe um cântico de louvor ao Senhor. E esse cântico de louvor, ele tem 3 ênfases principais. E essas 3 ênfases, elas vão apontar também para o que aconteceria no futuro, para o que aconteceria quando Jesus viesse. Essas 3 ênfases são, primeiro, a ira do Senhor foi apaziguada. Versículo 1 diz assim, eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se e tu me consolastes. A ira de Deus contra a nação de Israel, ela tinha motivos para existir. A ira de Deus contra a nação de Israel não veio por acaso, não veio sem motivos. O motivo era claro, o povo desviou-se da lei moral de Deus. Em outros lugares da profecia e em outros profetas também, essa ira do Senhor ela é motivada, por exemplo, porque os sacerdotes, eles já não faziam o seu trabalho, porque os juízes eram desonestos e porque os governantes eram corruptos. E aí toda a nação se corrompeu, então
a ira de Deus veio sobre ele. Porém, agora Isaías, declarando esse cântico de louvor, diz: a ira do Senhor se apaziguou. E nós sabemos que na cruz, Jesus aplacou a ira de Deus. Na cruz, Jesus tornou a ira de Deus satisfeita. Toda a ira de Deus foi apaziguada em Jesus na cruz do Calvário. Por isso que a salvação, ela passa por, primeiro, reconhecer a ira de Deus e deixar o que motivou a ira. Por isso que a salvação, ela começa com arrependimento. O arrependimento é: eu reconheço que Deus está irado e eu reconheço que a ira de Deus é motivada pelos meus pecados. Então eu preciso deixar esses pecados, deixar o motivo da ira. Por isso que qualquer pregação do evangelho que não leve os pecadores a reconhecer a ira de Deus é um evangelho manco, é um evangelho sem sentido. Porque na cruz a ira de Deus foi aplacada. E por que Deus estava irado? Ele estava irado por causa dos nossos pecados. E reconhecer esses pecados e deixar esses pecados é parte fundamental da salvação em Cristo Jesus. Por isso também que a salvação passa por confiar em Jesus como aquele que apaziguou a ira de Deus. Isaías, no seu cântico de louvor, um cântico profético, ele está cantando o que nós deveríamos estar cantando. Ou Isaías profeticamente estava cantando o que aconteceria muitos anos depois. Eu te louvarei, Senhor, pois tu estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se e tu me consolastes. Uau! Esse é um bom hino de louvor. O Senhor estava irado, mas não está mais. O Senhor me consolou, o Senhor levou sobre si todo o motivo da ira. Segundo tópico do hino de louvor de Isaías é que a salvação vem do Senhor. E é o que ele vai falar nos versículos 2 e 3. Ele vai dizer o seguinte: Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Ele repete, né? Deus é a minha salvação. Versículo 3. Com alegria vocês tirarão águas da fonte de salvação. É interessante que várias vezes Jesus se refere a ele mesmo e a sua obra como a obra do derramar da água de Deus. Por exemplo, lá em João capítulo 7, ele fala que vai saciar a nossa sede. E, obviamente, ele está lembrando aqui das palavras de Isaías quando disse que a salvação é como beber nas fontes de Deus. Mas o que Isaías está convocando o povo aqui é a celebrar a vitória que foi o Senhor que deu. O que Isaías está dizendo aqui é: venham, vamos celebrar a salvação que veio do Senhor. Vamos celebrar a grande vitória que veio do Senhor. O Novo Testamento, ele ensina que a salvação de ponta a ponta vem do Senhor. O Novo Testamento ensina que desde a eleição até ao caminho de salvação do crente, a escolha, tudo mais passa pelo Senhor. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, Efésios vai dizer isso, e nos destinou, nos deu um propósito que é o propósito da salvação. Então, o Novo Testamento vai ensinar que a salvação de ponta a ponta vem do Senhor, e é exatamente isso que Isaías está dizendo aqui. Isaías está chamando o povo a adorar, por quê? Porque a salvação vem do Senhor. E é interessante porque salvação na Bíblia, ela é um termo amplo, é um termo que engloba muita coisa. Salvação na Bíblia envolve ser salvo do pecado. Alguém certa vez disse: somos salvos do diabo. Não, o diabo, ele é um instrumento, ele é um servo. Ele trabalha para o seu grande chefe, que é o pecado. Pecado sim nos colocou debaixo de jugo, pecado sim nos colocou em prisão. E quando a Bíblia fala de salvação, a Bíblia está dizendo: olha, vocês são salvos do pecado e dos efeitos do pecado. Então,
o pecado ele traz consigo os seus ajudadores, Satanás e seus demônios, as doenças, as enfermidades. A Bíblia diz que a morte vem através do pecado, e essa morte é separação. Essa separação é uma separação, primeiro, espiritual, ou seja, somos separados de Deus. Também é uma separação cósmica, porque somos separados da criação de Deus. O homem está em constante guerra contra a natureza. Somos separados socialmente, ou seja, somos separados uns dos outros, por isso as relações são tão difíceis, e somos separados psicologicamente, emocionalmente, ou seja, somos separados de nós mesmos. A ideia é de que o pecado afeta o homem em toda sua amplitude, e a salvação envolve ser livre dos efeitos do pecado. Por último, o cântico de louvor termina dizendo que as nações devem ser notificadas do que o Senhor fez. Versículos 4 e 5 diz assim: naquele dia vocês dirão, louvem o Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos e façam-nos saber que o seu nome é exaltado. Versículo 5, cantem louvores ao Senhor, pois ele tem feito coisas grandiosas, sejam elas conhecidas em todo o mundo. 2 vezes em 2 versículos, o profeta diz que as nações sejam notificadas, que as nações saibam o que o Senhor fez. O profeta, ele convoca o povo a espalhar a notícia. O profeta convoca o povo a dizer para todas as nações o que aconteceu. Jesus, ele comissionou a sua igreja a espalhar a boa notícia da salvação. Mateus 28:19 diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar, fazendo discípulos. Atos 1:8, Jesus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Ou seja, o próprio Senhor Jesus nos comissiona a espalhar essa boa notícia. Nós, como crentes, somos prova viva, somos prova definitiva do que aconteceu no Calvário. No Calvário, a ira de Deus foi aplacada, os pecados foram perdoados e grande salvação veio do Senhor. E nós somos chamados a espalhar essa boa notícia por toda a terra. O hino de louvor do profeta nos invoca isso, nos chama a espalhar essa boa notícia por toda a terra. Esse é um hino de louvor que devemos cantar. Um hino de louvor que nos lembra que a ira de Deus foi aplacada, que nos lembra que a salvação vem do Senhor e que nos lembra que nós temos uma tarefa a fazer: espalhar as boas novas por toda a terra. Bom, qual é a moral da história? A moral da história é que o Senhor deve ser adorado porque fez grandes coisas pelo seu povo. O Senhor deve ser louvado, deve ser adorado. Nós devemos cantar ao Senhor porque Ele fez grandes coisas por seu povo. E aqui nós vimos que grandes coisas fez o Senhor por nós. Ele fez no passado, quando perdoou os nossos pecados. Ele faz no presente quando anula os efeitos do pecado em nossa vida, e Ele fará no futuro quando de fato seremos livres completamente dos efeitos do pecado. E aí, uma aplicação que podemos pensar, uma aplicação que podemos utilizar nesse dia, uma aplicação para esse devocional de hoje seria: somos salvos para ser trombetas de Deus na terra. Somos salvos para servir de instrumento que vai ser tocado, que vai ser manuseado para que a grande salvação de Deus seja espalhada por toda a terra. Nós somos apenas esse instrumento que deve ser usado pelo Senhor para que o nome dele seja exaltado em toda a terra. Isaías nos lembra disso.
nos lembra que o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Vamos orar, meu povo? Se você puder, então, pare aí um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, reconhecemos que grandes coisas o Senhor fez por nós. Reconhecemos, meu Deus, que devemos louvar ao Senhor por isso, que devemos exaltar ao Senhor, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, e nós devemos, Senhor Deus, espalhar essa boa nova por toda a terra. Senhor, reconhecemos também que somos tardios em agir dessa forma, que somos cansados, que somos negligentes, Pai, em agir como trombetas do Senhor, como aqueles que devem espalhar essas boas novas por toda a terra. Mas também, Senhor Deus, reconhecemos que se o Senhor não fizer, nós não seremos capazes de fazer. Assim o profeta nos ensina nesse hino de louvor, assim o profeta nos diz 2 vezes que a salvação vem do Senhor e nós confiamos que o Senhor nos usará de acordo com a tua vontade. Que o Senhor possa nos dar essa graça e usar-nos de acordo com a tua vontade. Essa é a nossa oração e oramos assim em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom, você pode começar a ser essa trombeta de Deus que espalha a verdade dele por toda a terra. Faça isso com seus amigos, faça isso com seus familiares, faça isso com seus companheiros de trabalho, amigos da faculdade, amigos da escola, amigos antigos, parentes, familiares e assim por diante. Seja essa trombeta de Deus que espalha a verdade de Deus por toda a terra, tá certo? Vamos finalizar então o nosso devocional de hoje. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.